Bom, pessoal, uma consequência do aumento de temperatura dos objetos é a dilatação. Tá? Quando a gente ouve falar em dilatação, a gente pensa em várias coisas, só que tudo relacionado a aumento. Então a palavra dilatação significa aumento. Como a gente está falando da parte de temperatura, de parte de termologia, a gente tem uma dilatação térmica. Então é uma dilatação provocada pelo calor. Tudo bem, o que é uma dilatação? Por que ela ocorre? A dilatação é o aumento de um corpo, do volume de um corpo, devido justamente por como que o corpo é feito. A gente viu ali atrás os desenhos que a gente tinha, vamos pegar lá o cubinho de gelo. Se você tem as moléculas vibrando nas pontas, elas ocupam um espaço. Antes do gelo derreter, se as moléculas vibrarem mais, elas vão ocupar um espaço maior. Mesma coisa você, o dia que está frio, você fica encolhidinho, você se mexe menos. O dia que está calor, você se mexe mais, então você precisa de um espaço em torno de você maior. Então quanto maior for o grau de agitação da molécula, quanto mais ela mexer, mais espaço para ela mexer ela vai precisar. Se eu vou aumentando um pouquinho de espaço em cada molécula, no final, no meu corpo total, eu tenho um aumento da dimensão desse corpo. E é justamente isso que ocorre na dilatação. A dilatação, então, é um aumento causado por uma acomodação do aumento da temperatura, para acomodar essa variação, esse aumento do grau de agitação das moléculas. Beleza, mas para que isso é importante? Isso é importante em várias áreas. Praticamente tudo que você tem na sua casa que controla a temperatura, que tem um controle de temperatura, sua geladeira, o seu Tostex, o que for que tem controle de temperatura, ele tem um negócio que chama termostato, que é o controlador de temperatura. E o termostato ele é feito através disso aqui, através da dilatação térmica de dois materiais diferentes. Por quê? Porque dependendo do material, o tanto que ele aumenta, o tanto que ele diminui, varia conforme eu vou mudando esse material. Então, se eu tenho 5 materiais diferentes, vão ser 5 tipos de dilatação diferentes. Um consegue aumentar mais rápido do que o outro. Isso vai depender do material. Então, cada material tem uma constante de dilatação. Isso é um valor tabelado que você olha lá e você sabe quanto que ele aumenta para cada grau que você dá para ele, para qual vai ser o volume final dele depois que você aumenta uma certa temperatura. Então, se eu pego aqui dois metais, metal bom condutor de calor, quando eu pego dois metais e coloco os dois colados um no outro, tudo bem. Só que se eu aumento a temperatura, vai acontecer dilatação. E essa dilatação, por ser material diferente, vai acontecer de forma diferente. Um vai dilatar mais do que o outro. Então, se um dilata mais do que o outro, eu não vou ter, por exemplo, um pedaço de material saindo aqui. Se você não está entendendo muito bem, é simples. Você já deve ter visto papel de chiclete, esses chicletes que vêm 5 chicletes num só. Quando você abre ele, você vê que a parte de dentro dele é laminada. E a parte de fora, que está escrito o nome dele, que tem a cor do chiclete, não é laminada, é um papel normal. Então aquele papel, ele funciona como uma lâmina bimetálica. Ele tem dois materiais diferentes, o papel de fora, que você vê o nome do chiclete, e o papel de dentro, que é a parte laminada dele. Se você esquentar aquele papel, você não vê um pedaço de papel alumínio saindo do papel. Você vê ele se curvando. Por quê? Vamos supor que o alumínio, seja o azul aqui de baixo, ele vai crescer mais rápido do que o verde. Então esse azul aqui, ó, ele vai aumentar o tamanho dele. E o verde vai aumentar também. Só que como ele tem um coeficiente de dilatação menor, ele dilata menos. Essa diferença entre o tamanho dos dois corpos, ela não sai dessa forma. Ela é compensada justamente por uma curvatura dessa lâmina. E a lâmina ela vai se curvar sempre para o lado do que cresce menos. Então, como o azul, que era a parte de baixo, e a parte metálica, que cresce mais rápido do que a parte verde, se a gente medisse o tamanho dele aqui tortinho, a gente ia ver que ele é um pouco maior do que o verdinho. Tudo bem? Então, com isso aqui, se você faz isso ser uma parte de
de um circuito elétrico, esse movimento dele ficar subindo ou descendo, você pode fazer o contato do material. Então, através da dilatação desse material, acontece o contato entre o circuito elétrico para ligar ou desligar o seu equipamento elétrico. Então, quando você está lá, coloca o teu lanche para esquentar, a luzinha acende, tá normal a barrinha. Conforme aquilo vai esquentando, a tua barrinha vai esquentando, vai sofrendo dilatação, ela vai envergar. Quando ela enverga, ela desencostou de onde ela estava, ela envergou. Então essa parte ficou um circuito aberto. A tua chapinha desligou. E assim por diante. Toma cuidado com isso, ó. Esse, eu vou chamar corpo A, o coeficiente de dilatação de A tem que ser maior do que o coeficiente de dilatação de B, que eu vou chamar de alfa aí, tudo bem? Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais rápido ele cresce, então ele enverga para o lado que cresce menos rápido, beleza? Outra coisa manjada em vestibular é isso aqui, placa metálica com um orifício no centro. Quando você esquenta a placa metálica, o que acontece com o orifício? Aí você vai pensar o seguinte, se as coisas crescem, ele vai crescer para dentro, então o orifício diminui. Não, pessoal, pensa ao contrário. Para você fazer esse orifício, o que você teve que fazer? Você não teve que cortar um círculo aqui de dentro? Você não tem um pedaço aqui sobrando desse círculo? Se você esquenta só o círculo, o que acontece com ele? O círculo ele vai aumentar de tamanho. Não importa se ele está sozinho ou se ele está aqui dentro. Então esse círculo também aumenta proporcional ao aumento da minha chapa. Tudo aumenta, tudo bem? O buraco de dentro não vai ficar menor, o buraco de dentro vai ficar maior, tá? Outra coisa que é importante sobre a dilatação, engenharia civil, utiliza muito isso. Dois fatores principais. Se você vai construir alguma coisa, os materiais que você utiliza na parte da estrutura da sua construção não pode ser diferente. Se você tiver materiais diferentes, construído pilares, por exemplo, um pilar pode dilatar mais rápido do que o outro e o seu prédio pode ter danos na estrutura dele. E outra coisa, se você já passou em ponte ou já viu uma ferrovia, você já deve ter visto que de certos espaço em espaço existe uma falha no trilho do trem ou numa ponte que você passa, num pontilhão. Isso é justamente porque, como recebe o sol durante o dia todo, o que vai acontecer? Aumenta a temperatura, vai acontecer a dilatação, então as estruturas vão aumentar de tamanho. O trilho do trem ele tem um espaço para acomodar justamente esse aumento que vai ser sofrido pela dilatação. Então, se eu tenho lá um espaço, conforme ele vai aumentando, esse espaço diminui. Se eu não tenho esse espaço, eu não tenho para onde crescer, então o trilho vai envergar, o trilho vai quebrar. Rejunte do piso da sua casa serve para isso, tudo para espaço de acomodação da dilatação. E essa dilatação, pessoal, ela é calculada através dessa equação. Eu coloquei só a equação aqui de dilatação linear, porque a gente muda praticamente as letras, tá? Se eu for fazer uma dilatação de área, em vez de L eu coloco A, se eu for fazer uma dilatação volumétrica eu coloco V. O que você tem que ter na cabeça é que a relação é alfa, que é dilatação linear, é igual a beta por 2, que é dilatação volumétrica, que é igual a gama por 3, que é dilatação de volume. Então isso aqui, linear, área e volume, só troca as letras aqui dentro. O que acontece? Se eu tenho um arame, por exemplo, um pedaço de arame, se eu esquento esse arame, ele vai dilatar, ele vai aumentar, ele vai esticar, ele vai ficar um pouco maior do que ele é. Então é justamente antes de dilatar em cima e depois de dilatar, eu tenho essa diferença de tamanho aqui, ó. Ele parava aqui e agora ele está chegando até aqui. Então, essa diferença de tamanho é justamente o tanto que eu dilatei, é meu ΔL. Então, essa diferença pode ser calculado eu pegando o tamanho da minha barra inicial, multiplicando pelo coeficiente de dilatação da barra, que vai depender do material, dependendo do material o coeficiente vai variando, e o tanto que eu esquentei. Quanto mais eu esquento, mais vai dilatar. Então aqui, rapidinho para terminar, tem um exercício que caiu na UEL, que ele te dá tudo isso aí, ó, e pede para você achar quanto que dilatou. Ele fala coeficiente de dilatação, fala o comprimento e as temperaturas
mínimas e máximas. Então, quando eu jogo aqui na minha equação, ΔL é minha incógnita, L0 é o meu tamanho inicial, que é de 12 metros. O meu coeficiente de dilatação é 1,1 vezes 10 a menos 5. E minha variação de temperatura, variação sempre vai ser final menos inicial. Se eu estou falando de temperatura, temperatura final menos inicial. Então, quando eu faço final menos inicial, eu tenho ΔT como 40. Então, simplesmente eu resolvo essa conta aí e eu vou achar quanto que ele cresceu, quanto que aumentou o meu pedaço. Se eu faço 1,1 vezes 40 dá 44, se eu faço vezes 12, na minha colinha aqui, vai dar 528. O 10 elevado a menos 5 está aqui do lado. Ó. Como eu estou falando em metro, isso é em metro. Agora, transformando isso aqui, ó, eu posso transformar isso para centímetro, que vai dar 0,528 ou 0,53 centímetros. Certo, pessoal? É isso aí.